Hello, my friends do sétimo ano, good morning, bom dia. Estamos iniciando então mais uma semana, não é? Vamos para a nossa aula de inglês de hoje, onde vocês vão abrir o material didático de vocês na página de número 11, tá legal? Então olha só, galerinha, é o seguinte, vocês têm aqui um texto, não é? E nós vamos falar sobre ethnic diversity, diversidade étnica. Bom, o que é diversidade étnica? É o seguinte, bom, vamos pensar, não é? Que no nosso país existem pessoas de várias etnias, ok? Bom, pessoas que vêm de uma origem indígena, pessoas que vêm de origem portuguesa, pessoas que vêm de origem alemã, pessoas que vêm de origem norte-americana ou latino-americana que seja, certo? Então, nós temos aqui pessoas de várias etnias, certo? Etnias são povos com origens diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, certo? Então, o nosso país, Brasil, ele é um país bem cheio de etnias, certo? E aí a gente vai começar aqui a nossa página de número 11 com a questão de número 1, onde vocês vão responder para mim nos cadernos de vocês, tá? 3 perguntas. Olha só. Na letra A diz o seguinte: How diverse is your family? What is your ethnic origin? Então, quão diversa é a sua família, não é? Por exemplo, podem haver na minha família pessoas indígenas, pessoas negras, não é? Pessoas pardas, pessoas brancas, enfim. E qual é a sua origem étnica, certo? Então você descende de que origem, né? Indígena, portuguesa? Vamos dar essas respostas, tá legal? Depois, a letra B diz o seguinte: How diverse is the city or area where you live? Quão diversa é a cidade ou a área onde você mora, tá bom? Onde você vive. What ethnic groups are found there? Quais grupos étnicos são encontrados nesse lugar onde você mora, tá bom? E aí a letra C diz: In your opinion, how diverse is Brazil? What different ethnic groups are mixed in the country? Quão diverso é o Brasil, na sua opinião? Nosso país é muito diverso, não é? E aí, quais são os diferentes grupos étnicos que estão misturados neste país, certo? Então, vocês vão me dar a resposta aí nos cadernos de vocês para essas 3 perguntas que eu acabei de fazer. Na sequência, take a quick look at the text in activity number 3 and try to answer these questions. Bom, vamos olhar aqui na questão 3, que a Georgetown University fez um texto sobre Brazilian Diversity, a diversidade brasileira, tá? Então vocês vão dar uma olhadinha aqui no nosso texto e aí, com base nesse texto, vocês respondem as questões do número 2, certo? Olha só. Take a quick look at the text in activity 3 and try to answer these questions. Então vocês vão tentar resolver aqui essas 3 questões. Letra A. What's the text about? Sobre o que é o texto. Letter B. What type of text is it? Where is it available? Bom, que tipo de texto é esse? Não é? A gente sabe que é um post e provavelmente ele está disponível na internet. Onde foi publicado? Não é? E vocês vão achar aqui para minha informação. Depois, who is the writer? Is she Brazilian? Essa escritora, quem é ela? Ela é brasileira? Tá? Então vocês vão me dizer aqui a resposta. Quem é a escritora e se ela é brasileira ou não, tá bom? E aí vocês têm a questão de número 3 com um texto que fala sobre a diversidade brasileira. O Brasil é um país diverso, não é? Com muito mais do que eu esperei, então eu decidi estudar sobre ele, certo? Caminhei pelas praias de Copacabana, não é? Também ela disse que se não era interessante, algumas comunidades, não é, tendem a congregar diferentes estados do Brasil. Bom, percebam que dentro deste texto, tá, que está falando aqui da diversidade brasileira, da estrutura do Brasil, não é, de quais etnias constituíram a nossa origem, não é, os escravos vindos da África e também os europeus que vieram para cá porque migraram, certo? Então a gente tem essas pessoas no Brasil, não é, como a nossa origem étnica, europeus, africanos, não é? Talvez alguns asiáticos, certo? Os indígenas que aqui já estavam compõem a nossa base étnica,
tá bom? E aí nós temos 4 palavrinhas que aparecem aqui dentro do nosso texto, que são o and, o so, o but e o because, certo? E aí, baseado no texto que vocês leram aí para mim, que vocês lerão, na verdade, agora decida se essas sentenças, na questão de número 4, na página 12, elas são verdadeiras ou falsas, certo? E aí vocês lerão para mim esse texto, farão as atividades. E para finalizar, nós vamos observar que nós temos os conectores, ok? Quero que você escreva aí para mim no seu caderno, tá? Só o seguinte, vamos ver as 4 palavrinhas, não é, que apareceram primeiramente no nosso texto. Eu vou pegar aqui um marcador de texto. Tá, então escrevam para mim as palavras. Nós temos and, so, but, because. Olha só, temos então aqui 4 palavrinhas novas, não é? E vocês vão completar aí, escrever aí no caderno de vocês. And, so, but, because. E, então, mas e porquê, certo? Então, essas palavras que nós temos aqui, elas são chamadas de conectores, certo? Conectores. Os conectores são palavras que a gente utiliza para ligar informações, não é? Ligar sentenças dentro de um texto. O and, tá? Ele tem a ideia de adicionar, ele tem a função de adicionar outra ideia ou exemplo. Então aqui vocês vão ligar para mim, olha só, tá? Fazer aqui a ligação de cada um dos conectores com os seus significados. O so é para indicar uma proposta ou uma consequência. O but é para indicar o contraste de ideias ou fatos. E o because é para apresentar uma causa ou uma razão, tá bom? Então vocês vão ligar aqui para mim essas informações, certo? E aí amanhã nós vamos continuar com o nosso exercício aqui da página 12. Alright, my friends? Vamos então para os nossos trabalhos. Daqui a pouquinho eu abro o grupo para que a gente comece a conversar. Espero que vocês estejam todos bem, estejam em segurança e que a gente possa ver logo logo. Bye bye, see you!